Antes da existência dos impérios modernos, antes das grandes guerras da humanidade, existiu uma construção tão ambiciosa que, segundo antigos relatos, fez o próprio céu reagir. Depois do grande dilúvio, a humanidade voltou a crescer. Homens e mulheres caminhavam juntos pelas planícies da antiga Mesopotâmia, sobreviventes de um mundo destruído pelas águas. Mas algo havia mudado. O medo havia desaparecido, e no lugar do temor, nasceu a arrogância. Milhares de pessoas começaram a se reunir em uma única região. Falavam a mesma língua, tinham os mesmos objetivos, e pela primeira vez, a humanidade acreditava que poderia se tornar invencível. Então surgiu uma ideia. Uma torre. Não apenas uma construção comum, mas um monumento gigantesco, capaz de tocar os céus, pedra por pedra, bloco por bloco. A estrutura começou a subir diante do mundo. Homens carregavam toneladas de material sob o calor escaldante. Cordas gigantes balançavam no ar. Pontes improvisadas ligavam plataformas enormes. O som de martelos ecoava dia e noite sem parar. Quanto mais alta a torre ficava, maior se tornava o orgulho humano. Alguns acreditavam que aquela construção seria eterna. Outros diziam que ela transformaria homens em deuses. E enquanto a torre crescia, a ambição também crescia junto dela. Do alto dos palácios, os governantes observavam tudo com arrogância. Eles acreditavam que nada poderia impedir aquele avanço. A cidade se tornou colossal. Milhares de trabalhadores cruzavam ruas cobertas por poeira e fumaça. Animais puxavam pedras gigantescas. Multidões inteiras se moviam como formigas diante daquela estrutura monstruosa. A torre atravessava as nuvens. Relâmpagos iluminavam o topo da construção. Tempestades cercavam o céu como um aviso sombrio. Mas ninguém queria parar, porque naquele momento, a humanidade acreditava que havia vencido seus próprios limites. E então, tudo mudou. Sem aviso, sem explicação, sem guerra, sem invasão. O caos começou em segundos. Homens que trabalhavam lado a lado, de repente, não conseguiam mais se entender. Ordens simples se transformaram em confusão absoluta. Gritos começaram a surgir por todos os lados. Ferramentas caíam das mãos dos trabalhadores. Discussões explodiam no meio das plataformas. Pessoas desesperadas tentavam falar, mas ouviam sons incompreensíveis. Era como se a própria realidade tivesse quebrado. A multidão entrou em pânico. Empurrões começaram. Brigas começaram. O medo se espalhou rapidamente pelas ruas da cidade. Ninguém entendia mais ninguém. A torre, que antes representava a união, agora se tornava o centro do caos. E então vieram os relâmpagos. O céu escureceu completamente. O vento ficou violento. A terra começou a tremer. Pedras gigantes despencavam das alturas, esmagando estruturas inteiras abaixo. Pontes de madeira quebravam. Escadas desabavam. Multidões corriam desesperadamente pelas ruas estreitas, tentando escapar da destruição. A poeira cobriu a cidade inteira. O som do colapso podia ser ouvido por quilômetros. Partes enormes da torre começaram a cair violentamente. Blocos gigantescos atravessavam construções menores, enquanto pessoas fugiam em todas as direções. O impossível estava acontecendo diante dos olhos de todos. A construção mais ambiciosa da humanidade estava sendo destruída. Alguns tentavam escapar, outros apenas observavam em choque. E enquanto a torre desmoronava, o sonho de dominar os céus morria junto dela. No fim, restaram apenas ruínas, silêncio, areia e pedras quebradas espalhadas pelo deserto. Os sobreviventes se separaram. Grupos inteiros começaram a caminhar por terras desconhecidas, cada povo seguindo uma direção diferente. Segundo antigos relatos, foi naquele momento que nasceram as diferentes línguas da humanidade. E a torre, que deveria unir todos os homens, acabou dividindo o mundo inteiro. Até hoje,
As ruínas da antiga Babel continuam cercadas por mistério. Alguns acreditam que essa história seja apenas uma lenda. Outros acreditam que ela seja um aviso, um lembrete de que toda civilização, quando se torna arrogante demais, acaba entrando em colapso, porque não importa o tamanho do império, não importa a força de uma construção, não importa até onde o homem tente chegar, sempre existirá um limite. E talvez a Torre de Babel tenha sido o primeiro grande aviso da história humana. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.